Platão funda a Academia de Platão. A Academia de Platão, prestem bem no que eu vou falar agora, é a instituição de ensino que mais durou ao longo de toda a história da humanidade. Ela durou quase 1000 anos. E a direção dela ia passando de pessoa em pessoa, claro, né? Platão faleceu, mas a academia dele se perpetuou e só terminou por motivos políticos. De novo, a política entra em jogo aí. Essa academia de Platão, o nosso querido Aristóteles estudou. Então, em Aristóteles, a gente tem a concretização de Sócrates, porque Sócrates passa para Platão, e a gente tem a concretização de Platão, porque Platão ensina Aristóteles. Tá? Então aí a gente tem o trio monstro, os gigantes, né? E então o ápice, a gente pode dizer que o ápice da filosofia grega acontece em Aristóteles, porque ele é capaz de, por meio daquilo que ele aprendeu de Platão, por meio do exímio contato que ele tem com a natureza e com a realidade, porque ele era muito cientista, ele tinha um espírito cientista de averiguar as coisas, classificar elas, verificar se estão corretas. O pessoal aí chegando da missa, tranquilo, não tem problema atraso. Tá? Então, Aristóteles era esse cara que enfrentava a realidade, né? Olhava para a realidade e averiguava o que era, quais teorias eram corretas de acordo com ela e quais não eram. Então ele pega a teoria platônica e, com muita gentileza e delicadeza, conserta alguns erros do mestre dele, de Platão, e desenvolve e dá uma profundidade imensa para outras partes que já estavam certas em Platão. Tá? Então ele tinha um respeito extremo pelo Platão, né? Tanto que, se vocês forem ler a Metafísica de Aristóteles, em alguns pontos ele é obrigado a contrariar o mestre, ele faz isso com bastante gentileza, bastante delicadeza. É bem, bem interessante. Tá? Então, frente a esse espírito científico de Aristóteles, ele corrige essas teorias. Na Metafísica de Aristóteles, a gente tem, pessoal, a primeira história da filosofia, para vocês entenderem o tamanho de Aristóteles. Ele também escreveu a primeira crítica literária, se chama Poética, é uma obra de Aristóteles. Então o cara escreveu a primeira crítica literária, ele escreveu a primeira história da filosofia, ele faz uma crítica aos filósofos do passado que vieram antes, os pré-socráticos, e encontra uma certa verdade em cada um deles. Então Aristóteles ele era muito gentil, digamos assim, e parece que essa virtude que ele tinha ajudou ele a formular as teorias dele. Porque ele olhava para um filósofo que ele acreditava que era um especialista, como Platão, ou os pré-socráticos, que ele também acreditava que eram especialistas nos temas, e encontrava alguma verdade parcial ali. Por exemplo, Heráclito acreditava que tudo mudava, né? Que o ser permanecia em constante movimento. Parmênides acreditava que as coisas eram sempre constantes. Né? Eu não vou explicar aqui por que cada um acreditava isso, mas só para vocês terem ideia. Aristóteles chega e diz, não, gente, a verdade está parcial em cada um de vocês, mas vocês não detêm ela completamente, porque a verdade é uma mistura do que vocês estão falando. As coisas possuem um caráter imutável, que não muda, e as coisas possuem também um caráter que muda. Tá? Então isso é a revisão que Aristóteles faz da filosofia antes dele. Então a gente tem a primeira história da filosofia. Então tá. Então a gente tem esse Aristóteles ali que fala também sobre a essência do homem. Então a gente tem a definição do homem em Aristóteles. Qual é a definição do homem? O que é o homem? Animal? Racional. Animal racional. Então Aristóteles chega e define o homem, né? E a partir da definição dele de animal racional, a gente consegue dar uma boa explorada. Aristóteles vai falar da estrutura da alma do homem. Então Aristóteles fala que o homem tem uma alma mais complexa que as plantas, mais complexa que os animais, mas que contém as mesmas propriedades, certo? Então o homem também se nutre que nem uma planta, o homem também interage sensivelmente que nem um animal, mas ele tem um patamar ainda mais elevado, que é a sua racionalidade. É por isso que o homem se diferencia de todos os outros animais. Então Aristóteles fala sobre a alma. Então a gente pode dizer talvez que ele seja um dos primeiros psicólogos, né? Psicologia é a junção da palavra psique,
mais logia, né, estudo da psique, e em grego, psique é alma. Certo? Aristóteles também escreve sobre ética. Certo? Ele é o primeiro a esquematizar uma série de refutações a éticas erradas. O que é uma ética? Basicamente, um sentido, um caminho que uma pessoa defende que seja coerente para a vida. Por exemplo, eu acho que uma pessoa deve viver pelo prazer. Que tudo que ela almeja, tudo que ela busca durante a vida deve se dirigir para o prazer. Ou eu posso dizer que uma pessoa deve buscar o dinheiro, certo? São éticas utilitaristas. Tá? Aristóteles vai refutar cada uma dessas éticas. Então ele refuta o hedonismo, que é a ética do prazer, ele refuta a questão do dinheiro, dos bens materiais, e ele vai aprimorando Platão e entender que, na verdade, a ética ou a finalidade do homem é a felicidade, que consiste numa operação intelectual interna própria do homem, não relativa aos bens externos. Então, os bens externos, esta garrafa d'água aqui, passa a servir a minha vida para que eu atinja outros bens mais importantes, certo? E não ela por si só. Então isso, pessoal, para vocês terem uma ideia da profundidade de Aristóteles, eu tenho que correr no tempo, né? Ele também escreve sobre política, modelos de Estado, certo? Então a gente tem a descrição da democracia, a descrição da monarquia, a descrição da oligarquia, tudo isso bem esquematizado em Aristóteles já. Tá? Os problemas e as soluções de cada uma. E a teoria aristotélica culmina na metafísica. Ele consegue transcender aqueles que vieram antes dele, os pré-socráticos, porque os pré-socráticos se prendiam na materialidade das coisas. Eles não eram capazes de enxergar que as coisas possuem um caráter imaterial também. Então Aristóteles transcende isso. Ele encontra a imaterialidade das coisas na sua metafísica. E nesse trajeto, o ápice da sua metafísica, da metafísica de Aristóteles, é chegar na imaterialidade primeira, no princípio de todas as coisas, que ele chama de primeiro motor imóvel. Motor porque conduz todas as coisas, imóvel porque não muda. Quem é o primeiro motor imóvel? Deus, exatamente. Então Aristóteles demonstra a existência de Deus. Sim. E existem ateus hoje em dia, tudo bem, mas existem ateus porque não conhecem bem a filosofia aristotélica. Né? Porque ali a gente tem a demonstração da existência de Deus. Não do Deus cristão, é claro, mas de um Deus, do Deus, que a gente entende que é... a contemplação da verdade é realmente linda, sim, com certeza. Né? Então nós entendemos que o motor primeiro, o princípio primeiro de todas as coisas é de fato Deus, o nosso Deus cristão, certo?